Saudações Dux e Duquesas Tricolores, aqui quem fala é Duque Tricolor, para mais esse vídeo e sim sobre política. Antes disso, eu quero falar uma coisa para vocês, que eu só fiz um vídeo apenas sobre o Netflu, sobre o Raiz Tricolor e sobre o Rica Perrone. Tá tudo aí, é só você colocar aí Rica Perrone, colocar Netflu, você vai achar sobre tudo sobre essas eleições. Então, bora para esse vídeo, que você vai gostar muito desse vídeo e outros vídeos do canal. Só bora, porque eu vou ter que montar muita coisa e vai ser complicado. Vamos lá. Ele fala que o futebol é o core business. O Gabriel Amaral até pergunta assim que o foco do Marcelo Souto foi sempre a questão do futebol. Então, o que ele fala é sobre privilegiar primeiro o futebol, segundo o futebol, terceiro o futebol. Ou seja, as outras seriam apenas consonantes de alguma coisa. Na minha concepção, claro, o nosso clube não é clube de regatas, não é, clube esporte, não. Nosso clube é Fluminense Futebol Clube. Então, claramente que deve se privilegiar mesmo o futebol. O foco do Flu tem que ser o futebol, como já falei. E aí ele já começa falando sobre o projeto Laranjeiras 2021. Ele fala que quer revitalizar Laranjeiras, e para mim, completamente com razão. Transformar em polo turístico e gastronômico, sim, turístico, sim também. Concordo amplamente com isso, não tenho nada a mudar ali não. Só que eu pergunto como é que ele vai fazer para transformar em polo turístico. Estádio, reformar estádio, concordo, poderia dar uma reformada, melhorar um pouco. E aí é a situação que eu fiquei meio tenso. Cinema. Tem espaço no Fluminense para ter um cinema? Quero saber disso, isso vai ser interessante. Quero fazer licitação sobre o projeto. Ele até fala nesse momento que o Fluminense. Ele até pergunta assim, mas tá bom, onde que vai vir? Vai vir da licitação, basicamente falando. Ele até pergunta assim, se tem alguma coisa a ver. Ele fala assim, cara, tem alguma coisa a ver, mas não é tudo. Então a gente tem que partir sempre por uma licitação de contrato para realmente a gente poder dar continuidade para eles. Aí ele fala sobre gerar dinheiro novo. Ele fala que a situação toda, tanto no Laranjeira quanto também no restante, é tentar gerar dinheiro novo. Eu concordo com isso, mas a forma que ele busca justamente, é meio complicado, mas tudo bem. Podemos fazer melhorias sabendo do tombamento, que ele fala justamente que muita gente fala assim, não pode fazer um monte de coisa no Fluminense por conta do tombamento. Isso é verdade, ele não negou sobre isso. E é claro que também isso é verdade, não tem nada a comentar somente sobre realmente poder fazer melhorias. Há vários pontos que é mentira da gestão do Mário Bittencourt, que ele fala lá que não pode construir em tal local porque tal local tem uma árvore, em tal local tem não sei o que, em tal local poderia ser uma residência tal. E do tipo, eu não fui procurar isso. A única coisa que eu vou procurar vai ser um tema que ele falou aqui que é interessante com vocês, que eu quero tentar ver se eu consigo achar. Aí ele fala sobre. Aí começa a perguntar sobre o modelo, né, de gestão que ele quer. Ele fala que é modelo híbrido, que é o modelo de gestão empresarial junto com o modelo amador. Ele fala sobre esse modelo, né, de profissionalização e amadorismo, mas de amadorismo justamente muito visão da questão de cargos que não precisam ser realmente remunerados e por aí vai. Então, basicamente, ele fazer uma gestão realmente que trabalhe bastante com essa questão empresarial, principalmente. Descentralização, isso daí eu não acredito que ele vai fazer, que é descentralização do poder de presidente. Não acredito que vai ser. Ele até fala lá que o o cara não, porque o presidente não pode receber dinheiro, ou até mesmo porque o presidente não pode trabalhar também e tem mais vida fora do Fluminense do que dentro do Fluminense. Então, assim, cara, para mim o presidente tem que viver 100% da linha do Fluminense. Tem que se virar para conseguir
um tempo para continuar trabalhando e gerar o dinheirinho dele. Mas tudo bem. Ele fala sobre foco em metas para cada ano, que ele fala que ele quer trabalhar justamente nesse plano de metas. Se o Fluminense gerar uma meta, ele dá uma bonificação, se não gerar, dá um prejuízo, e aí realmente gerando sobre essa questão de meta. Bom, como qualquer empresa, o foco sempre tem que ser metas mesmo. Todos vão receber para poder promover mais profissionalização. Ele até fala sobre possivelmente o presidente receber. Ele até fala que existem vários clubes que realmente fazem isso. Só que aquela, né? Com que dinheiro? Queria saber sobre isso. Aí depois ele fala sobre que quer reforma estatutária. Ele começa a falar sobre o estatuto do Fluminense. Ele fala que por que precisa de 200 conselheiros eleitos? E por que esses 200 conselheiros? Aí ele fala. E aí ele fala assim sobre um conselho proporcional, ou seja, cara, não é porque você perdeu, é que você não vai ter relevância ali. O que ele fala é justamente isso. Por que o ganhador tem que ganhar esses 200 conselheiros? Eu concordo com isso, eu acho que já era até uma situação, mas é aquela questão, né? De um lado gera isso, mas de um outro lado pode gerar problemas no Fluminense maiores do que ele já está. Voto online no estatuto, ele quer a introdução do voto online. Ele somente no finalzinho das perguntas ele volta a falar sobre que ele apoia o voto online. Mais transparência aos sócios, ele fala muito sobre que tem várias ações que acontecem dentro do Fluminense e que não tem tanta transparência, e ele quer dar essa mais transparência para os sócios. E ele não identifica com os sócios, mas deve ser o sócio tanto do clube quanto torcedor. Ele fala sobre sou a favor da SAF, aí começa sobre essa questão da SAF, ele fala que sou a favor da SAF, mas não é o único caminho. Ele fala que o caminho bom é o da profissionalização, se lembra ali de trás. E bom, profissionalização empresarial, entendeu? Tipo, será que é mesmo? E sempre me pergunto sobre isso. Eu acho que assim que eu acho que fica muito entre o meio termo do Rafael Rolim e do Marcelo Souto sobre isso. Pra quem não viu, veja o do Marcelo Souto. O Rafael Rolim. Aí ele fala sobre quero transformar para clube empresa, mas tendo um amplo debate desse assunto. Do tipo, cara, se você for eleito, cara, você não tem que precisar muito de amplo debate, não, cara. Você tem que gerir da melhor forma que você achar. Que o povo sofra consequência. É assim que acontece na política. Ele fala sobre a SAF é lenta e não uma panaceia. Ele fala sobre que a criação da SAF realmente é um pouquinho lenta, pode até não ser do próprio terreno que ele tenha ali em vigor. E ele fala que não é uma panaceia, assim, não vai resolver do dia seguinte. Concordo com isso. E não acho que as pessoas têm que ser tanto foitas assim, cara, se não tiver SAF, acabou o clube. E aí, eu vou pesquisar com vocês sobre que a SAF é uma feita para causar prejuízo, e ele fala sobre o cartão vermelho em Portugal. Ele fala sobre uma ação que aconteceu, cartão vermelho Portugal. Operação Cartão Vermelho Portugal. Eu vou ver com vocês aqui um pouquinho mais sobre isso, para não falar justamente que eu não sei. Que ele fala sobre isso, né? Vários problemas que aconteceram, várias pessoas que ele chegou ali. Ou seja, realmente tem bastante informação sobre essa Operação Cartão Vermelho. E basicamente foi um crime muito baseado nas SAD. Para quem não sabe, eles não chamam de futebol, eles chamam de desporto. Então é SAD. E realmente aconteceu isso de fato, e é sempre bom entender que quando o cara não quer gerir direito, pode ocorrer esse problema. Então, para mim, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente for entrar na SAF. A gente não pode virar um novo cartão vermelho. Antes de continuar esse vídeo, eu quero fazer 2 pedidos para você e uma informação.
A informação é: faça o triplo C, curte, comente e compartilhe. Isso me ajuda, quer dizer, o pedido é: curte, comente e compartilhe. O segundo pedido é: se inscreva no canal. O primeiro curte, comente e compartilhe é para me dar engajamento. O segundo, curte o canal para realmente falar, curte no canal não, se inscreva no canal para realmente você poder me ajudar bastante, cara. Vou mostrar qual é o tamanho do meu canal perante a torcida tricolor. A informação é 3 vídeos todos os dias, de 10 às 2 e 20 horas. No Volta do Brasileirão, 10, 11, 12, 20, 21. E vídeos especiais às 12 horas. Muito obrigado mesmo. E só bora pro vídeo. Vem com o pai que você vai gostar muito desse vídeo. Vamos mudar aqui de tela. Não precisamos iniciar com a SAF e sim virar um clube de governança e boas práticas de gestão. Ele até fala que ele trabalha muito na questão do compliance. E realmente, é sempre bom ter justamente um clube desse tipo. É interessante, né, que é um dos poucos que falam muito sobre a SAF. O próprio Ademar Reis já falou sobre a SAF, o próprio Rafael Rolim falou sobre muito a SAF, e o Marcelo Souto que menos se importa com a SAF sendo da oposição. E aí ele fala que o clube realmente vende mal, e é por isso que ele realmente sempre fica entre déficit. Não discordo bastante, não discordo. Ele pergunta sobre cadê os balancetes, que realmente o clube tem que estar sem transparência. Também concordo, não teve ainda o balancete ainda mostrado para todo mundo. E aí ele fala assim, se a gente precisa de um bom investidor, segundo os outros ali que estão falando, a gente tem que ter a transparência. E a transparência é só gerada a partir do balancete. Então, realmente falando, eu concordo com isso. Eu não, um mapa, se a gente vê o mapa, tá tudo direitinho. Ele fala que depende do modelo, ele defende o rompimento do modelo associativo. Ele fala que o modelo associativo é ultrapassado, é arcaico. Não discordo disso. Mas é claro, né, que aí o Gabriel ele até fez a questão, tá bom. Mas você sabe que você defender um rompimento de qualquer coisa custa caro para você, né? O que você vai falar sobre isso tudo? Ele comenta, né? Que a observância dos cargos certos e com muita voz estão regulares. Tipo assim, o que ele está falando sobre isso é que ele, tipo assim, ele várias vezes afirma que realmente tem pessoas que estão no cargo e não deveriam estar naquele cargo. E é por isso que é bom sempre a gente pensar somente em uma redução de custos sobre isso. Aí depois ele fala sobre que defende a hierarquização bem definida com gestão profissional. É muito estranho, né? Quando ele se fala de defender hierarquização, só que ele fala em descentralização. É muito estranho. Parece uma ideia antagônica. Mas eu quero entender sobre isso. Aí depois ele afirma sobre a previsibilidade da SAF. Ele quer promover, para antes de fazer a SAF, ter uma previsibilidade da SAF, do que ela vai gerar, de quanto ela vai dar para os cofres do Fluminense. Isso deve ser interessante. Após isso, ele fala que não falar com torcedores, sim com sócios, que ele fala sobre essa questão da SAF, que para ele a gente não precisa falar com o torcedor, mas sim com o sócio. Para mim, deveria falar com todos. A nossa meta é ganhar títulos, tá? Isso daí não muda nada, muita coisa da minha vida. E aí ele fala, e aí o Gabriel ele fala sobre que o Marcelo Souto recebeu apoio do Celso Barros. Ele fala assim que recebeu o apoio do Celso Barros, ele confirma essa afirmação e ele agradece muito ao Celso Barros pelo apoio espontâneo. A minha concepção ajuda bastante na campanha dele, mas agora não muito. Para mim, mais prejudicou do que nunca. E para mim, o Celso Barros se torna muito enfraquecido nessa votação. Eu não entraria como apoio. O Flu prioriza jogadores e aí ele fala sobre o problema de o Flu priorizar os jogadores com custo-benefício ruim, jogadores caros e velhos. Ele fala que não vai citar nomes, mas a gente sabe quem são os nomes dessas pessoas. E aí eu tenho muita questão sobre isso, eu já falei sobre isso no Benzema. Tem até o vídeo sobre o que o Bola de Ouro pode ajudar no Fluminense. Para mim, eu discordo bastante sobre essa informação.
Farei a manutenção do Fernando Diniz em toda a gestão. Ele fala muito sobre o Fernando Diniz. Ele fala assim que, para ele, o Mário já podia já renovar o contrato dele. Ele fala que com isso, com o Fernando Diniz, trarei o DNA tricolor. Não sei se eu vou falar aqui. Ele fala muito, né, assim, que o plano dele é o Diniz no plano A, plano B, plano C. E, tipo, é política, meu irmão. Não é somente gestão na sua vida, não. É política. Você tá indo pro lado político, cara. Diversas vezes o Gabriel do Amaral teve que falar pra você isso é política. Cara, é foda a gente ficar ouvindo essas mercadorias de gestão. Aí ele fala sobre faremos da base uma visão de Diniz. O Diniz da base já tem aí, então não muda nada o que o Mário tá fazendo. Aprimorar todos os profissionais do Flu. Bom, precisa ser realmente aprimorado? Você fala que não vai falar mal dos profissionais, mas agora você está falando dos profissionais que precisam ser aprimorados. Então, os profissionais não estão tão bem. Meio estranha essa informação, mas tudo bem. Aí ele fala sobre. Vou postar em jovens, da base e de contratações. Quando ele fala sobre isso, ele fala sobre que ele quer pensar muito mais em contratações de jovens do que propriamente dito de velhos. Para que realmente possa ter um retorno financeiro. E do tipo, não. A gente precisa de jogadores bons. Até o Germancano, se realmente você quisesse, você venderia. Ele tem 33 anos, 34 anos, cara. Então não, a questão não é jovem. A questão é somente você comprar e ter um bom retorno futebolístico e financeiro próximo, próximo ano que vem. O Germancano fez isso. Aí ele fala também que também terá também mais velhos, porém com pouquíssimas ou raríssimas contratações. Discordo também, continuo falando sobre Germancano. Ele fala, aí ele até fala lá, né, o Gabriel Maia, que fala que ele viu muito da palavra CIA, que é um departamento é um sistema internacional, é tecnicamente um departamento de informática para futebol, basicamente falando. E aí ele fala que ele quer introduzir justamente esse departamento em mídia digital no Fluminense. Acho interessante sobre isso. Não tem nada a reclamar. Farei melhor, fazer melhor dinheiro é minimizar o erro e maximizar o acerto. E, tipo, é meio estranho, né? As pessoas erram. Ele até comenta lá, tipo assim, o Fernando Pacheco chegou com melhor desempenho no Fluminense e não jogou porcaria nenhuma. Enquanto isso, o John Arias chegou no pior desempenho e jogou muito. Então, tipo, é muito difícil você falar sobre isso. Às vezes há uma melhora gigantesca, como que foi o John Arias, como também às vezes é uma piora gigantesca. Aí ele fala sobre criar a escola de goleiros Carlos Castilho, que ele fala que falta de goleiros para se atacar. Eu digo que não. Ele sabe de porcaria nenhuma. Tem o Pedro Rangel, que agora vai surgir. Já teve o Marcos Felipe. Você quer quantos goleiros, cara? Tipo assim, a pessoa acredita assim, que assim, vai ter vários goleiros. Não tem. Tem que ter pelo menos um ou dois. Já temos os nossos dois. Então você não sabe o que você está falando. Aí ele fala assim: o nosso último foi Fernando Henrique. E aí ele fala assim: e Marcos Felipe? Então ele não sabe o que está falando. Olha, ver, aí várias pontuações do Gabriel Amaral foi genial. Aí ele fala sobre aperfeiçoar os treinamentos. Novamente, está falando que o seu comitê futebolístico é uma droga. É tenso você ouvir isso. E tem um gestor de futebol com DNA tricolor. Ele fala que esse gestor ele tem que ter foco em Xerém. Concordo com isso. Ele, para ele, o perfil de contratação é um perfil de jovem, inovador e criativo. Beleza, você vai contratar jogador da Arábia Saudita, da África, como toda. Pega ali Senegal, Marrocos.
Egito, ou não? Vai continuar fazendo a mesma coisa? E aí eu quero ver justamente o que você falaria pra torcida, entendeu? É muito fácil falar em criação e depois falar assim, cara, eu tomei no cu, desculpe pelo palavrão, mas me ferrei completamente e agora eu peço desculpas. Não vai fazer isso. Não vai fazer isso, né? Eu queria que alguém falasse assim, eu vou contratar gente da África. Aí eu acreditaria. Agora, falar que criativo onde? Onde que você vai contratar? Vai contratar dos Estados Unidos? É criativo. Ai, fazer o que, né? Aí ele fala que ele só trabalha com a proximidade de início, eu já falei sobre isso. Se não é alguém igual, até fala assim, mas se não vier Fernando Diniz, que tá ameaçando a não ficar se o Mário Bittencourt sair. E aí? Ele não sabe qual é o nome? Buscar em outros lugares fora do Brasil, ele até fala sobre uma possibilidade de ter algum técnico fora do Brasil. Acharia ótimo isso. O problema do futebol. Aí ele fala sobre o futebol feminino, fala sabe, que o problema do futebol feminino é por conta de falta de desenvolvimento e de preconceito. Do nada ele fala isso. Pra mim, perca de tempo que ele falou isso. E não é por conta de preconceito, mas sim por conta de questões financeiras. Aí ele comenta sobre a profissionalização do futebol feminino. Ele fala que quer profissionalizar o futebol feminino. Concordo plenamente com isso. Não tem nada a comentar. Aí comenta sobre o gerar uma condição favorável para o futebol feminino. Tá, como? Cara, ele às vezes falava algumas coisas que assim, ele não explicava muito bem. E várias vezes o próprio Gabriel Amaral, ele ficava assim, cara, você tá deixando tanto vácuo que não tá, eu não vou questionar mais o vácuo, não. Ele parou de questionar o vácuo a partir disso. Gerar uma condição favorável, aí trazer o fute feminino para Xerém. Por quê? O que se traz realmente de colocar o futebol feminino de Xerém? Não consigo compreender. Aí ele fala que ele quer captar recursos para o futebol feminino. Nada a comentar. Tudo bem. Hoje o Fluminense fatura 300 milhões. Informação interessante sobre isso. E aí ele comenta sobre melhorar o fluxo de caixa, né? Quando esse questões todas de financeiro foi quando ele falou que o Marcelo Souto ele fala muito sobre isso, sobre melhorar a gestão somente financeira do clube. Após isso, ele fala sobre atuar em um programa de compliance, que é justamente quando acontece algum problema, você utiliza a compliance para resolver o problema. É basicamente isso, compliance. Então, é para resolver problemas. Tudo bem. Acho bom até. Para mim, um gestor de compliance sempre é maravilhoso no clube. Aí depois ele comenta sobre reduzir com custos em 15 milhões de unidades deficitárias. Que aí ele fala assim, tá, mas onde que a unidade deficitária? Ele fala que não tem noção e está tudo agrupado. Tipo, então, como é que você pode afirmar a primeira coisa que existe 15 milhões de unidades deficitárias? É complicado sobre isso. Para mim, precisava de mais informação sobre isso. Se você não tem, você não fala, pelo amor de Deus. Não sairá nada do futebol, do resto pode. Ele fala muito sobre isso, sobre futebol. Beleza. Tudo bem. Existem pessoas que pouco fazem do Flu e aí ele fala e tem como demitidos, como o caso do Fernando Simeone, que ele foi até pro Boa Vista e voltou pro Fluminense. Ou seja, na minha história, esse cara é uma droga. Eu não sei qual é o poder do Fernando Simeone no Fluminense. Então você não pode falar sobre isso. Ele fala sobre o programa de guerreiros voluntários para promover voluntariado no Flu com treinamento, né? Em algumas práticas. Concordo muito com isso. Isso para mim é a coisa que mais concordei no tema. Para mim, o Fluminense tinha que ter somente esse programa de voluntário, até para trazer, propriamente dito, outras pessoas que queiram trabalhar, e até mesmo as pessoas que podem trabalhar podem ter clientes lá dentro.
Temos que primeiro entender quais são as dívidas. Ele sempre comenta sobre isso, né? Que para ele antes chegar, para ele realmente chegar, ele precisa entender muito melhor sobre como é que está a dívida. E eu acho que isso vai estourar muito o nosso bolso vindo dessa informação. Não precisamos pagar a dívida para poder ganhar um Brasileirão, a Copa do Brasil, que ele fala que 99% dos times, isso é verdade. Só que você gerir mal o seu dinheiro prejudica bastante isso. Ele fala que precisamos parar de contrair dívidas como? Se tem a rolagem de dívidas que é cara pra caramba também. Precisa falar sobre isso. Eu não falo sobre a rolagem de dívidas, mas precisava falar sobre isso. Precisamos aí sair do ciclo vicioso para fazer justamente isso, para sair disso tudo. Vocês vão sair desse ciclo vicioso de vende mal, compra mal, vende mal, e aí só produz problema, tá? Como é que você vai fazer isso? Não explicou bem. Aí ele fala sobre continuaria a. E aí ele fala sobre um pouco sobre a Libra, ele fala que continuaria a mesma ação do Mário Bittencourt para a Liga Forte. Ele fala assim, cara, eu sou oposição, mas o Mário Bittencourt tá fazendo direitinho. Ele fala sobre que Montaro manteria no mesmo lugar para lutar para a Liga Forte. Quando o Gabriel Amaral fala assim, você manteria, você mudaria? Ele fala assim, manteria tudo. E aí, por último, ele falaria que ele é favorável do voto online e aí encerrou o trabalho. Basicamente falando, vários vácuos que ele deixou e que realmente ele não notou que o próprio Gabriel Amaral, ele falou assim, cara, você está deixando vácuo que qualquer adversário teu poderia montar e rodar, cara. Isso não vai acontecer no Fluminense porque você não está tendo muito voto. Você precisava justamente isso. É isso que eu te falo. Enquanto o Rafael Rolim tem 10 boas, mas com ações ruins, o Marcelo Souto tem ideias ruins para ações boas. E é isso. Eu fico por aqui. Vou até aumentar nosso carinha aqui. Eu fico por aqui. Faz o tudo pra você. Curte, comente, compartilhe. E também se inscreva no canal Duque Tricolor aqui no YouTube. 3 vídeos todos os dias. 10, 12 e 20 horas. Saudações tricolores. Falou, valeu e tchau, tchau.